Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. E o mercado opera em alta na sessão de hoje, refletindo os dados de inflação lá no Reino Unido e da zona do euro, e também aguardando por mais dados da temporada de balanços americana. Lá na China, ontem o governo do país anunciou um pacote de 11 medidas para estimular o consumo, na tentativa de aquecer a atividade econômica interna. Ainda assim, o minério de ferro lá em Singapura ontem fechou com uma leve queda. No fechamento de hoje, as bolsas lá na Ásia ficaram no positivo, seguindo o bom humor do mercado americano de ontem e também refletindo os dados de inflação na Europa que saíram hoje. Lá na Europa, ontem, um dos membros do Banco Central Europeu disse que uma alta de juros na reunião da próxima semana não está garantida e, claro, isso animou o mercado por lá ontem. O Eurostoxx 600 ontem fechou com valorização de 0,62%. O grande destaque de hoje veio do Reino Unido, que divulgou a inflação ao consumidor e o número veio abaixo do esperado, com uma alta anual de 7,9%, o que também representa uma queda na comparação com a última divulgação de maio, quando o número veio com uma alta de 8,7%. A divulgação de hoje ficou bem abaixo do projetado, a projeção de mercado estava esperando uma alta maior, de 8,2% agora em junho. A publicação animou os mercados por lá, que também estão refletindo a inflação na zona do euro, que veio em linha com o consenso que já apontava para uma alta de 5,5% em junho. Indo para os Estados Unidos, ontem o mercado americano fechou com mais uma sessão de alta lá em Nova York. Ontem o Dow Jones subiu 1,06, S&P subiu 0,71 e o Nasdaq fechou o dia com alta de 0,76%. Na parte de indicadores, o relatório de vendas do varejo veio com um número abaixo do esperado, com uma alta mensal de 0,2% em junho, enquanto o mercado estava esperando uma alta maior de 0,6%. Além disso, a produção industrial americana também ficou abaixo do consenso, com uma queda de 0,5%, enquanto a expectativa era de que o número viesse estagnado na passagem de maio para junho. Com essa sinalização de queda na atividade, o mercado por lá voltou a reforçar a tese de que os juros americanos podem parar de subir depois da reunião do final desse mês, que já tem aí a projeção de alta de 0,25%, para essa próxima reunião que acontece no dia 27 de julho. Um outro destaque na temporada de balanços lá nos Estados Unidos ontem foi o Bank of America e o Morgan Stanley, que também publicaram seus números com valores melhores do que o mercado vinha esperando e deu, claro, mais otimismo para o mercado americano. Até agora, lá na temporada de resultados, a gente vê números bem positivos das 38 empresas que já publicaram seus números, 82% delas publicaram números melhores do que o mercado vinha esperando. Hoje por lá ainda vão sair os balanços de Goldman Sachs, esse sai antes da abertura de mercado lá nos Estados Unidos, e já no fechamento vão sair os balanços da Netflix, da Tesla e também da IBM. Atualizando agora os índices aqui, S&P Futuro sobe 0,04%, Eurostoxx 600 sobe 0,33%, o FTSE de Londres subindo bastante, alta de 1,54%, no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 1,24% hoje, e o índice de Xangai, o Xangai Composite, uma alta mais leve de 0,03%. O índice de mercados emergentes está caindo 0,73%, enquanto o DXY, o dólar index, está subindo 0,24%. Já os juros de 10 anos da moeda lá nos Estados Unidos está caindo agora 0,87%, está cotado a 3,75% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,35% e o petróleo segue o movimento de alta de ontem. Agora o petróleo WTI está subindo 0,24%, cotado a 75 dólares e 84 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe um pouco mais, alta de 0,40%, cotado a 79 dólares e 95 centavos o barril. Petróleo continuando o movimento de alta de ontem, depois que os estoques lá nos Estados Unidos foram publicados e vieram com uma queda. E hoje tem mais dados de estoques de petróleo lá nos Estados Unidos que pode continuar dando força para o preço da commodity. O minério de ferro teve mais uma sessão de queda lá na China, apesar do anúncio dos novos pacotes de estímulos. Lá em Dalian, o minério hoje caiu 0,6% e fechou nos 115 dólares e 50 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com estabilidade. Nas últimas 24 horas, as moedas aqui operando com uma leve alta. O Bitcoin agora subindo 0,26%, retomou o patamar dos 30 mil dólares, cotado nesse momento a 30.010 dólares. O Ethereum sobe mais, alta de 0,65% nessas últimas 24 horas, cotado a 1.910 dólares, a segunda maior criptomoeda.
Vindo para cá, ontem o Ibovespa foi na contramão do mercado lá fora e fechou com queda de 0,32% e terminou o dia cotado aos 117.841 pontos. O dólar ficou praticamente estável, uma leve alta de 0,05% e ficou cotado aos R$ 4,80. A curva de juros caiu em mais um dia, em quase todos os vencimentos aqui, e voltou a reforçar as expectativas de que o Copom possa cortar a Selic em 0,5% na decisão de agosto. E com isso, os papéis que são mais sensíveis à nossa curva de juros foram também, mais uma vez, os destaques na ponta positiva. Aqui o destaque ficou para a Edux Educação, que ontem saltou 7,11%, enquanto a Cogna subiu 3,76%. Além da queda na curva de juros, ontem o ministro de Educação, o Camilo Santana, ele disse numa entrevista na CNN que o projeto que regulamenta o novo FIES quer combater a inadimplência do programa e deve ser apresentado até o final do mês, o que, claro, favoreceu o setor na sessão de ontem. Bom, ainda do lado positivo, destaque para uma alta de 4,8% para as ações do Pão de Açúcar, com a notícia que saiu ontem na Bloomberg de que o bilionário colombiano Gilinski, ele subiu a oferta para a compra do controle do Grupo Êxito lá na Colômbia. Um outro destaque de alta também foram as ações da Prio, que ontem subiram 2,83%, surfando a alta do preço do petróleo e também refletindo a notícia de que a empresa começou a explorar um novo poço de petróleo com a previsão de produção de mais de 8 mil barris por dia. Do lado negativo, destaque aqui de queda para as ações do setor de frigoríficos, que ontem refletiram a notícia de que o Japão suspendeu as importações de frangos devido ao caso de gripe aviária lá em Santa Catarina. Com isso, a JBS ontem caiu 2,77%, a Minerva caiu 2,13%, enquanto a Marfrig ontem fechou com queda de 1,77%. A Vale ontem também fechou com queda de 0,63%, enquanto os investidores estavam esperando pela publicação do relatório de produção e vendas, que saiu ontem no final do dia. Já do lado político, ontem saiu na Reuters a notícia de que o governo quer propor uma mudança para a tributação de fundos exclusivos e também o fim da tributação de juros sobre capital próprio das empresas. Bom, finalizando aqui, hoje a gente está com a agenda bem vazia, então o mercado local deve ficar de olho no movimento do mercado americano. Lá a gente tem ainda uma temporada de balanços bastante robusta. E hoje por aqui começa a nossa temporada aí com um nome mais importante. O balanço da VEG vai sair antes da abertura de mercado hoje, então deve ser uma publicação importante para a gente acompanhar. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.